Fala, nação rubro-negra! Se você gosta de vídeos rápidos com notícias do Mengão, já deixa o like e se inscreve. Aqui você recebe tudo em primeira mão. Esse primeiro tempo ruim, mas depois conseguiu se acertar bem. Ainda na primeira etapa começou a evoluir, no segundo tempo matou o jogo. Queria que você fizesse uma análise da sua equipe na partida de hoje. Se puder também depois falar um pouquinho do Bruno Henrique, que deve estar aliviado depois do fim desse julgamento. Bom, primeiro que realmente entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos um ritmo abaixo do que a partida pedia. E por muitas circunstâncias ainda tenho que analisar melhor. Mas é verdade que a nossa pressão não estava encaixando. Eles conseguiam sair com uma certa facilidade. Depois com a bola a gente não estava fino, a bola estava lenta, a circulação lenta. Perdemos algumas bolas, deu contra-ataques, o time sofreu, até sofreu o gol. E aí, depois de sofrer o gol, já começamos a tentar acelerar um pouco mais, o ritmo de circulação já era um pouco melhor, mas mesmo assim chegávamos com certa facilidade na área do esporte, mas não aproveitávamos as chances e principalmente não conseguimos aproveitar, para mim, aonde estavam verdadeiramente eles estavam sofrendo, que era mais do nosso lado direito. Nós também estávamos sofrendo do nosso lado direito, mas a gente não conseguia aproveitar bem, e isso nos causou dificuldades. Mas depois sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute. E da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do esporte. Aí era não digo questão de tempo, mas dá pra ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais e a gente poderia ter mais chance de fazer gol. Não, o Bruno dele, né, tudo que ele passou, eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Boa noite, Felipe. Boa noite. News, queria que você falasse sobre o peso dos desfalques no jogo durante a data FIFA. Claro que o elenco do Flamengo é muito qualificado, mas eram 12 desfalques para o jogo de hoje. E também a importância de 2 jogadores que hoje apareceram marcando o Juninho, tem o Pedro, qual a importância desse jogador, e o Cabo Douglas, um garoto, você deu oportunidades, mal entrou no campo, já fez o gol. Como o treinador vê esse momento também de um jovem jogador que assume um espaço na equipe principal? Bom, primeiro que claro que nenhum treinador gosta de ter desfalques, eu gosto de ter todos à minha disposição. Alguns desfalques são forçados por algumas lesões, outros pelo complicado que foi o calendário espremido, né, para caber todos os jogos. Mas sinceramente, do jeito que foi a semana de treinamentos, do jeito que foi a preparação e do jeito que eu acredito na qualidade dos meus jogadores, sabia que sim, poderíamos ganhar o jogo. O que eu não esperava era que começasse dessa forma tão ruim, né? E por outro lado, sabia também do nível que o Douglas treinou durante a semana, durante não só essa, senão as outras semanas, quando ele vem sempre treinar com a gente, e eu acreditava que ele merecia essa oportunidade. Foi meu jogador no Sub-17, estou muito feliz pelo gol dele, um jogador que tem um talento e um futuro pela frente. E a concorrência é muito grande, né? E por isso também é importante que o Juninho volte a fazer gols e volte a se sentir importante dentro do que é a equipe. Felipe, boa noite. Felipe, contra o Fortaleza, que na ocasião era o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, e hoje contra o Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, agora já rebaixado. O Flamengo parece que entra no primeiro tempo desligado, parece que entra um pouco perdido assim, e o time adversário acaba se aproveitando desse momento e cresce. É assim contra o Fortaleza, e hoje o gol do Sport, um erro do sistema defensivo. Queria saber como é que você tem trabalhado isso, assim, para os jogadores já entrarem no campo ligado que o jogo começou e que precisa estar atento nos 90 minutos. Obrigado. Bom,
eu preparo o jogo sempre da mesma forma e claro que eu aviso de tudo que vai acontecer. Até mesmo tivemos semana passada o Sport jogando contra o Atlético Mineiro e fazendo 2-0, né? Depois tomou a virada. Numa situação até similar, só que não com expulsões. É uma coisa assim que o que aconteceu contra o Fortaleza foi diferente de hoje, né? Hoje foram muitos contra-ataques no começo do jogo, então hoje já optei por proteger melhor a equipe na saída de bola e acabamos tomando um erro na nossa saída de bola, né? É verdade, com a nossa, como eu falei, a nossa pressão não estava encaixando muito bem, eles acabaram saindo e criando algum perigo, mas nenhum grande perigo enquanto eles estavam com bola. Mas sim, foi uma perda da bola que acabou gerando o gol. E eu não digo que os jogadores entraram desligados, simplesmente que o contexto do jogo na casa do adversário, no estádio que a gente não conhece, a forma com que eles jogavam, a velocidade que os jogadores tinham, pode ser que tenha causado aí alguma surpresa, né? Mas não pode acontecer, realmente não pode acontecer. Sei disso e trabalharei até o final para poder corrigir que isso não aconteça. Felipe, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação do João Vitor, senti ele um pouco nervoso no primeiro tempo, como titular numa circunstância de desfalques também, e também um pouco o que você pensou sobre o segundo tempo ali na tática, deixando ele contra o Michael. Bom, primeiro eu tirei ele porque estava com amarelo, tava o Eric e o Saul também estavam com amarelo, mas aí optei porque eles têm mais experiência como para não cometer um erro e tomar o segundo. Então, nesse caso, optei por tirar o João, coloquei o Emerson, segurei o Emerson mais atrás e deixei todo o corredor para o Michael poder. O Michael jogava ali lá na Arábia, jogava na direita, mesmo que ele está muito tempo sem jogar ali. É um jogador que pode fazer toda a ala e depois chega com perigos, com cruzamentos, e também entra bem na área, né? Então optei por isso. O João é um jogador que vem sem jogar durante muitos meses, muito tempo, jogou no Sub-20, não é a mesma coisa, claro, todo jogador sente, ele começou bem o jogo, mas depois, como eu falei, o ritmo de circulação, o que foi se desenvolvendo durante o jogo, claro que foi levando ele a ter mais dificuldades, mas é um jogador que eu confio bastante. Boa noite, parabéns pela vitória. Já projetando o jogo contra o Fluminense, a gente fala dos desfalques hoje contra o Sport, mas pode ser que os desfalques permaneçam também contra o Fluminense, né? Como é que está o planejamento do Flamengo? A gente sabe que os jogadores vão chegar na tarde de quarta-feira, existe a possibilidade de irem para o jogo, isso vai ser avaliado. Como está a questão do Danilo e do Alexandre, que estão na Europa, é outra logística também, e até no departamento médico, o Jorginho pode voltar quarta? Como é que é isso? Sinceramente, não sei. Não sei. Eu sei que o Carrascal joga na segunda, se eu não me engano. Não temos meias, né, na equipe, meias de origem mesmo, agora nesse momento sem o Arrascaeta, sem o Carrascal. E durante a semana fiz alguns testes, né, eu optei por essa escalação hoje. Mas conforme forem passando os dias, vamos ver a evolução do Léo, do Pedro, do Jorginho, do Alan, de todos os jogadores que estão no departamento médico. Eu acho difícil que qualquer um deles esteja à disposição do Fla-Flu. Acho difícil pelo que eu vi nessa semana. E também é difícil que os convocados cheguem em plena forma. É uma coisa evidente, né? Se você viaja e chega no dia do jogo, dificilmente você vai estar em plenas condições. Mas alguns deles, não tenho dúvida que são jovens e vão estar aí, se colocar à disposição de ajudar. E vendo como eles chegam e como foram os jogos das seleções, eu vou tomar a decisão que eu acho que é a melhor. Deve ser o time investido também, provável. Vai ser o que eu achar que eu tenho de melhor, o que eu acho que é o melhor para poder enfrentar o Fluminense do mesmo jeito que foi hoje e do mesmo jeito que é sempre. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Você citou o Douglas, foi seu jogador no Sub-17, até pela sua história, no seu início de trabalho como treinador. A gente até vislumbrava que jogadores da base do Flamengo pudessem ter maiores oportunidades. Como é que você trabalha essa dificuldade, esse dilema em querer dar oportunidade para a base, mas também em ter que preservar os atletas? A gente lembra do Iago, por exemplo, que forma a base, saga da base, junto com o João Vitor, que não teve tantas oportunidades quanto o João Vitor, né? E outros jogadores que você até trouxe para completar o elenco aqui, mas não consegue dar oportunidade a todos esses atletas. Bom, primeiro que eu sempre, como eu falei para vocês algumas outras vezes, eu
coloco o jogador que eu acho que está melhor e que a característica encaixa, independente da idade. Exemplo, o Wallace, por exemplo, jogou antes que o Juninho hoje, entende? Porque eu acredito que o Wallace performa melhor no que eu peço para ele, nessa função específica, está no momento melhor que o Juninho, por isso eu optei. Se algum jogador da base está pedindo passagem, está melhor dos jogadores que estão ou que já formam parte do profissional, sem dúvida que eles vão ganhar o espaço deles. Mas isso não acontece, não está acontecendo nesse momento. Estamos com jogadores como no caso do Arrascaeta, que está fazendo a melhor temporada da carreira e talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então não tem nesse momento ninguém da base colocando os jogadores do profissional no banco, nem nos treinamentos, nem mesmo na base. Mas eu sempre olho, sempre quero dar oportunidade para eles. Obviamente que é outro nível, né? O que é o jogo do sub-20, o jogo do profissional, é uma história totalmente diferente. Mas é claro que eu já conheço todos esses meninos aí, eu sei que se precisar eu posso contar com eles. Equipe, boa noite. Pedro Paulo Catoni, do Coluna do Fla. Aqui na imprensa pernambucana, durante a semana, esse jogo foi tratado como o jogo da vergonha, a vergonha do século, porque eles abriram mais espaço na arquibancada para a torcida do Flamengo. Então hoje, pela primeira vez na história, uma torcida visitante foi maior do que a torcida do esporte aqui. E também tem a questão que o povo pernambucano é muito bairrista, eles não aceitam que o torcedor nordestino torça para os times do eixo, como eles falam aqui, no caso do Flamengo, a grande maioria. Eu queria que você falasse desse feito histórico que a torcida do Flamengo conseguiu hoje, de conseguir colocar 15 mil torcedores contra 4 mil torcedores do esporte aqui na arena, e esse preconceito que tem de parte dos torcedores pernambucanos que não aceitam que a pessoa daqui seja rubro-negra. Cada um tem liberdade para torcer para quem quiser. E se quiser torcer para duas equipes, como eu falo, individualidade de cada torcedor. Eu sou flamenguista desde pequeno, e claro que eu gostava muito do Figueirense, mas eu era mais flamenguista e torcia para duas equipes quando eu era pequeno, né? Figueirense, por ser de Santa Catarina, sempre quis que fosse o time de Série A, mas também por não estar na Série A e não estar competindo por títulos com os grandes. Eu sei a rivalidade que existe entre Flamengo e Sport, e o Flamengo é um clube gigante no Brasil e há torcida em todos os lugares, e todo lugar que a gente vai e tem ido nesse ano, sempre costumamos encher a nossa parte do estádio. Decisões que tomaram, não cabe a mim julgar. O que eu fico feliz é de ver a torcida apoiando. Não fico feliz de a torcida ter vaiado alguns jogadores da nossa equipe, mas, por outro lado, tenho estado muito feliz com a torcida do Flamengo em todo o meu passo aqui pelo clube. Boa noite, Letícia de Almeida, DTB Esportes. Hoje você teve um tempo, né, antes dessa partida, para treinar o time durante a semana. Você fez quase que um desabafo no jogo passado sobre a dificuldade de não conseguir ter tempo para treinar, não conseguir ter um espaço entre uma partida e outra para colocar a sua forma de jogar. E hoje, para esse jogo, você teve uma oportunidade de ter mais tempo. Para o próximo jogo vai ter um pouco mais de tempo também. Qual a sua expectativa em relação a isso para preparar o time? Enquanto isso pode ser positivo para você, pensando nessa reta final de Brasileiro, e também, ainda sobre a parte de treino, hoje o Samuel Lino saiu, entrou o Everton Cebolinha, que deu um resultado positivo. Você tem treinado essa opção do Cebolinha ganhar mais tempo em campo? Pode ser uma alternativa a partir de agora, depois também desse jogo? Não, eu testei o Cebolinha também no lugar do Arrascaeta durante a semana. Meu pensamento era começar com ele. Hoje ele vem treinando muito bem. Verdade que ele vem de uma lesão, né, no jogo contra o Botafogo, mas ele se recuperou e vem treinando muito bem e pedindo passagem. Tá? Essa concorrência entre eles melhoram os dois. Mas hoje a minha opção era começar com os dois juntos. Mas depois, estudando e analisando o esporte, achei que fosse mais interessante aproveitar os espaços que eles deixavam nas costas da defesa. Então optei pelo Wallace para atacar a profundidade, e o Bruno também para poder desmontar um pouco essa defesa deles. E bom, depois do jogo sempre é fácil, né? Porque eu imagino um jogo e nem sempre acerto, mas eu imagino um jogo que vai acontecer e em base a isso eu tomo as decisões. Sobre o tempo para treinar, sempre é importante, sempre me deixa fazer
algumas experiências, deixa criar relações entre os jogadores. E agora pro Fluminense, se eu não me engano, são 4 dias, né? 4 dias. Também são dias aí pra gente poder recuperar primeiramente os jogadores e depois preparar bem esse jogo. Claro que não são muitos dias, mas eu acredito que sim, dá para preparar bem e principalmente recuperar todos os jogadores para poder performar contra o Fluminense. Felipe, só para tirar uma curiosidade, a gente até essa partida de hoje tem o Palmeiras sempre jogando depois. Como que o Felipe Luiz está convivendo com isso? É o Felipe mais torcedor, que serve o Palmeiras? É o Felipe mais treinador? Porque a partir de agora os jogos vão ser simultâneos, provavelmente até a última rodada do Campeonato Brasileiro. É aquele Felipe que está mais na taça de vinho ou com o biscoito do avião, né, no caso de agora? Ou é o Felipe Luiz olhando a tática também, visando a final da Libertadores? Não, eu não gosto de secar, como você fala, não gosto de olhar, me gera uma energia ruim, então prefiro nem assistir o jogo. Fizemos a nossa parte, agora a pressão é deles, né? E no final temos que pensar somente no que controlamos. Então eu prefiro pensar isso, e quando eu falei que eu assisto tomando uma taça de vinho, é realmente só seguindo a bola, não com olhar tático, até mesmo porque com olhar tático eu preciso da câmera tática, ficar horas e horas e horas estudando os detalhes, as nuances do jogo. Mas como você falou, prefiro não secar, prefiro fazer a nossa parte e agora desconectar, porque sem nenhuma dúvida a parte mental no que passou e no que vem pela frente vai ser pesado. Muito bom, obrigado. Obrigado, valeu pessoal. Pessoal, não desmobiliza.